Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Para todos nós é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Hoje, exatamente 17 de setembro de 2021. Vamos envolver o nosso amigo Alan para fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela beleza desse momento, em que nós, os pequeninos, nos reunirmos em torno do teu farol para aqui, Senhor, buscarmos ensinamentos, buscarmos condutas acertadas em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, que façamos as melhores escolhas para as nossas vidas. Que assim seja. No nosso último estudo, nós vimos ainda que Quinto-Varro está na embarcação, no trireme, que se dirige a Cartago, que ele pensa que ele vai em missão do Galba, e na realidade é uma armadilha de Opílio Vetúrio, e ele descobre, através de Flávio Súbrio, que o Corvino foi apunhalado porque vai morrer no lugar dele, e o Flávio Súbrio está fazendo isso em retribuição a um favor que o pai do Quinto-Varro um dia o salvou a vida. E o Varro volta para a cabine e ele está conversando com o Corvino, que está se despedindo, está entrando em agonia. Vamos lá, que Jesus nos conduza. A última fala de Corvino: só uma felicidade jamais termina. A felicidade do amor que honra a Deus no serviço aos semelhantes. Em seguida, descansou por alguns momentos. Com muita dificuldade, retirou de sob a túnica a velha bolsa encebada, que continha um punhado de moedas, e deu-a ao rapaz, solicitando: Varro, na igreja de Leão, existe um antigo pregador de nome Horácio Níger. É meu companheiro de trabalho, a quem te peço apresentar minhas notícias e saudações. Quando possível, entrega-lhe as cartas de que sou mensageiro e, em meu nome, confia-lhe estes recursos. Dize-lhe que é tudo quanto pude recolher em Roma, em favor das nossas crianças asiladas na igreja. O moço recebeu o depósito com respeitosa ternura. Logo após, com muito esforço, Corvino pediu-lhe abrisse alguma página cristã para a leitura em voz alta. Queria guardar um pensamento das sagradas anotações antes de morrer. Quinto-Varro atendeu com presteza. Retirou, ao acaso, uma folha gasta do pergaminho, num rolo de instruções, e a claridade bruxuleante da tocha que ardia junto ao leito repetiu as belas palavras de Simão Pedro ao aleijado da Porta Formosa. Abre aspas. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho, isso te dou. Fecha aspas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Corvino fitou o companheiro, desenhando largo sorriso nos lábios descorados, como a dizer que oferecia naquela hora a Deus e aos homens o seu próprio coração. Compridos instantes, desdobraram-se pesados e aflitivos. O rapaz julgou que o venerando amigo houvesse alcançado o derradeiro minuto. Todavia, o ancião, qual se despertasse de curta, mas concentrada prece, falou ainda: Varro, se possível,
Desejaria ver o céu antes de morrer. E o interpelado atendeu de pronto. Descerrou pequena abertura, abriu pequena abertura do interior da câmara, que funcionava à guisa de janela, de modo de janela. O vento entrou de imediato em lufadas fortes, ventanias fortes e frescas, apagando a luz mortiça, mas o luar, em prateado jorro, invadiu o recinto. Com inexcedível carinho, o rapaz tomou o velho ao colo, dando a ideia de satisfazer a uma criança doente, e conduziu a magnífica visão da noite. Ao doce clarão da lua, o semblante de Apio Corvino assemelhava-se a vivo retrato de algum antigo profeta que surgisse ali, de improviso, nimbado de esplendor. Seus olhos serenos e brilhantes devassaram o firmamento, onde multidões de estrelas faiscavam sublimes. Depois de um minuto de silenciosa expectativa, falou em voz apagada: Como é linda a nossa verdadeira pátria! E, voltando-se com brandura para o moço em lágrimas, concluiu: Eis a cidade de nosso Deus. Nesse instante, contudo, o corpo do patriarca foi sacudido por uma onda de vida nova. Seu olhar, que empalidecera devagarinho, voltou a possuir estranho brilho, como que reanimado por milagrosa força. Denunciando uma alegria desvairada, bradou: Abriu-se o grande caminho. É Átalo que vem. Oh, meu Deus, como é sublime o carro de ouro. Centenas de estrelas brilham. Oh, é Átalo imaturo, Santo e Alexandre, Alcibíades e Pôntico, Pontimiana e Blandina. Aí temos uma nota. O agonizante recebia a visita espiritual de alguns dos mártires cristãos de Leão, flagelados no ano de 177. Olha só, porque nesse momento o que acontece? Ele está naquele processo do desenlace, do afrouxar dos laços, do processo da desencarnação. Então, nesse momento, ele já enxerga com os olhos da alma, não mais com os olhos do corpo. E todos aqueles irmãos cristãos que estão vindo para recebê-lo nesse momento. O ancião ensaiava o gesto de quem se dispunha a cair de joelhos, totalmente esquecido da presença de Varro e da precariedade da própria condição física. Oh, Senhor, quanta bondade! Não mereço, sou indigno. Continuava dizendo, em voz arrastada. O pranto escorria-lhe agora dos olhos inexplicavelmente revigorados. Contudo, Varro, cuidadosamente, reconduziu-o ao leito manchado de sangue. Novamente deitado, o velhinho calou-se. Todavia, aos raios do luar que iluminava a câmara, o moço patrício viu-lhe o olhar nas vascas da morte, no momento extremo, coroado de indefiníveis fulgurações, parecendo fixar paisagens festivas em santo deslumbramento. Com as mãos nas dele, notou que o agonizante lhe apertava a destra a despedir-se. A corrente sanguínea parecia contida pela força mental do moribundo, interessado em satisfazer aos últimos deveres, mas, quando a tranquilidade se lhe estampou na fisionomia engelhada e nobre, o sangue jorrou abundantemente da chaga aberta, encharcando o sudário de linho.
O rapaz notou que o fatigado coração do apóstolo parou devagar, à maneira de máquina, agindo sem violência. A respiração desapareceu, como de um pássaro que adormece na morte. O corpo inteiriçou-se. Varro compreendeu que era o fim. Sentindo-se então vergastado por uma dor sem limite, abraçou-se ao cadáver suplicando: Corvino, meu amigo, meu pai, não me abandones. De onde estiveres, protege-me os passos. Não me deixes cair em tentação. Fortalece-me o ânimo fraco. Dá-me fé, paciência, coragem. Os soluços do jovem repetiam-se abafados, quando a porta foi escancarada estrepitosamente, e Súbrio entrou com uma tocha, iluminando o quadro doloroso. Vocês perceberam que o Corvino teve um desenlace digno? Depois de tudo ter acontecido de forma redonda, agora sim entrou o louco. Vendo o rapaz agarrado ao morto, sacudiu violentamente, exclamando: Louco, que fazes? O tempo é precioso. Em breves minutos, Elcio virá. É indispensável que não te encontre. Embriaguei-o para salvar-te. Não poderá ver o semblante do morto. Porque lembra que o propósito era salvar a vida de Varro. Então o Corvino foi sacrificado. Ele vai ser enrolado nesse tecido e para todos quem está morrendo ali é Varro. Afastou o quinto Varro brutalmente e envolveu o corpo, agora inerte, num grande lençol que foi amarrado acima da cabeça hirta. Em seguida, dirigiu-se de novo ao rapaz em voz baixa e enérgica. À esquerda, encontrarás uma escada, esperando-te, e, sobre a escada, há um bote que eu mesmo preparei. Foge nele, o vento levar-te-á para a costa. Mas ouve, busca outras terras e muda de nome. A partir de hoje, para Roma e para a tua família, estás sepultado nas águas. O moço quis reagir e enfrentar dignamente a situação. Contudo, lembrou que, se Corvino lhe havia tomado lugar na morte, cabia-lhe substituí-lo na vida e, sentindo numa das mãos o peso da bolsa que o herói lhe havia confiado, silenciou humilde, em lágrimas. Avisou Flávio Súbrio decidido. Conduze contigo a bagagem do velho, mas deixa os teus documentos. Opílio Ventúlio deve certificar-se de que desapareceste para sempre. Todavia, quando o jovem reunira nas mãos a herança do apóstolo, o bastão de Elcio Lúcio tocou rudemente a porta. Súbrio arrastou Varro para trás de um armário de bordo e atendeu. O comandante, ébrio, entrou, desferiu uma gargalhada seca ao observar o fardo sanguentado e falou: Muito bem, Súbrio. Tua eficiência é de pasmar. Tudo pronto? Esclareceu o assessor em atitude servil. Perfeitamente. Cambaleando, Elcio aplicou algumas bastonadas no cadáver e observou: Grande maroto, nosso Opílio. Este pobretão de Varro poderia ter sido liquidado em qualquer viela de Roma. Por que semelhante homenagem a de matá-lo no mar? Enfim, compreendo. Um patrício decente nunca deve ferir
a sensibilidade de uma bela mulher. Reclamou do auxiliar à documentação do morto e em voz pitoresca determinou: dá comida aos peixes, ainda hoje. E não nos esqueçamos de esclarecer a nobre Cíntia Júlia de que o marido, em missão de vigilância contra a praga nazarena, foi assassinado por escravos cristãos na galera. Com uma risada sarcástica acentuou: Veturo incumbir-se-á de dizer o resto. O comandante despediu-se e, instado por súbito, Varro lançou um derradeiro olhar nos despojos do amigo. Carregando consigo as lembranças dele, afastou-se em passos vacilantes. Desceu a escada de serviço e instalou-se no bote minúsculo, sozinho, na noite fria e clara. Demorou-se longamente no barco, pensando. O vento, a silvar, parecia lamber-lhe o pranto, induzindo-o a marchar para a frente, mas o moço, pungido por amarga incerteza, no íntimo desejava arrojar-se ao mar e igualmente morrer. Pungido, gente, é a grande dor. Corvino, porém, marcara-lhe o coração para o resto da vida. O sacrifício dele impunha-lhe valorosa coragem. Era necessário lutar. Para Cíntia e para o filhinho querido não mais existia, entretanto, havia um claro na igreja de Leão que ele competia a preencher. Em algumas edições está Lyon, tá, gente? Nós detectamos isso aqui, mas Leão ou Lyon está se retratando do mesmo localidade, a mesma localidade. Custasse o que custasse, alcançaria as galhas com a resolução de devotar-se à grande causa. Confiando-se a Deus, o moço desamarrou o bote e com uma e outra remada rendeu-se à ventania. Indiferente aos perigos da viagem, não experimentou qualquer temor da solidão sobre o abismo. Arrastado fortemente sobre as águas, deu em extensa praia ao amanhecer. Imagina, gente, ser num marzão escuro, sem enxergar nada, frio, e ele em um bote. Ele está com tanta dor que para ele é indiferente se ele vai chegar encarnado ou desencarnado, porque o Varro morreu. Ele vai ter que assumir agora o nome Corvino. E lembre-se sempre disso. Vai ser falado a Cíntia Júlia que ele foi morto pelos cristãos. E vocês lembram que o Tassiano, em espírito, ele odiava os cristãos. Ele era um daqueles espíritos, ele era um comandante de espíritos perversos. Lembram disso? Que ficava lá no circo romano, incentivando ali a perversidade realmente dos encarnados. Aí imagina, né, ele encarna e vai se deparar com essa informação, que o pai dele foi morto justamente por quem? Então ele já não tinha muita afinidade, já não gostava. E ainda vai se deparar com essa informação. Arrastado fortemente sobre as águas, deu em extensa praia ao amanhecer. Trocou de vestimenta, envergando a túnica surrada de Corvino e, resoluto, atirou o nobre traje patrício ao mar, deliberando volver ao mundo na feição de outro homem. Acolhido numa aldeia litorânea, onde conseguiu alimento, peregrinou até alcançar Tarracina,
florescente cidade balneária do Lácio. Vamos lá, Tarracina. Hoje é chamado de Terreno, é uma comuna italiana da região do Lácio, tá? Oeste com o mar, é oeste com o mar. Por isso é interessante você pesquisar a cidade e a gente vê que ele chegou justamente por onde? Pelo mar. E ela é banhada, todo o oeste dela realmente é banhado aí do mar. A gente fazendo as pesquisas, né? Não teve dificuldade para identificar o domicílio de alguns companheiros de fé. Apesar do terror que espalhava na vida pública, o governo de Bassiano Caracalla deixava os cristãos em relativo repouso, embora a severa vigilância com que lhes seguia os movimentos. Declarando-se caminheiro do Evangelho em trânsito para as Galhas, Varro, fatigado e enfermo, encontrou socorro na residência de Dácio Acúrcio, piedoso varão que mantinha um albergue destinado a indigentes. Amparado por amigos anônimos, delirou 3 dias e 3 noites em febre alta. Todavia, a mocidade robusta venceu a moléstia que o absorvera de assalto. Porque nada pudesse informar, a princípio, com referência a si próprio, e em face das mensagens que conduzia da parte dos cristãos de Roma aos confrades lioneses, nas quais o portador era nomeado como sendo o irmão Corvino. Por essa designação, passou a ser tratado entre as suas novas relações. Cenas do próximo capítulo. Varro tinha que passar por tudo isso? Não. Lembra sempre que Varro solicitou, pediu para reencarnar. Quem vem para a chuva, vem para se molhar. Planeta Terra é planeta de provas e expiações. Mas uma vez que ele solicitou reencarnar em um planeta de espíritos ainda extremamente primitivos. Não é só no ano 200, nós ainda continuamos sendo muito primitivos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga por mais um momento de estudo e reflexão. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo estudo.